sejam bem-vindos ao meu novo canal sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um transtorno mental que é muito importante dentro da psiquiatria e da prática da psicologia clínica, que é o transtorno da personalidade borderline. Eu vou começar o meu vídeo falando sobre a prevalência desse transtorno mental na população. Depois vou falar sobre os fatores de risco que nós sabemos que estão associados com o desenvolvimento desse transtorno mental. E por fim, eu vou falar sobre quais são as características centrais e essenciais desse transtorno mental. Eu espero que vocês gostem muito. Para falar sobre a prevalência desse transtorno mental, eu vou dar uma estimativa que foi publicada no ano de 2018 e que foi produzida a partir de 16 estudos que mensuraram a prevalência do transtorno da personalidade borderline em territórios diferentes, em países diferentes. Então essa estimativa é uma média de 16 estudos oriundos de territórios diferentes. Essa estimativa é que a presença do transtorno da personalidade borderline incida sobre 1,6% da população. O que é digno de nota aqui é que esse valor, 1,6%, ele não é superior ao valor que se encontra em outros transtornos da personalidade, o que significa que a prevalência do transtorno da personalidade borderline não é maior do que de outros transtornos da personalidade, não se destaca por isso. Se destaca por um outro fato, que é o que eu vou explicar agora. O que é digno de nota aqui é que a presença do transtorno da personalidade borderline em instituições que prestam serviço psiquiátrico, seja de internação ou de atendimento ambulatorial, é muito maior do que os outros transtornos da personalidade. Então, a proporção de indivíduos com esse diagnóstico que precisa de atendimento por complicações decorrentes do diagnóstico e do transtorno mental é muito maior. Então, nenhum outro transtorno da personalidade exige tanto cuidado emergencial e profissional quanto o transtorno da personalidade borderline. Eu vou falar um pouco agora sobre os fatores de risco para que alguém desenvolva esse transtorno da personalidade. Bom, os fatores de risco para que se desenvolva um transtorno mental, usualmente eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Um é o grupo dos fatores genéticos e outro é o grupo dos fatores ambientais. Eu vou começar falando sobre os fatores ambientais. Para desenvolvimento do transtorno da personalidade borderline, o principal fator de risco ambiental é o trauma na infância. Então, indivíduos que passaram por experiências como abuso sexual, abuso físico ou psicológico, ou tiveram um histórico de negligência na infância, têm uma associação maior com o desenvolvimento da personalidade borderline. Vejam que isso é uma associação, é uma correlação estatística que foi encontrada entre indivíduos que passaram por isso e que desenvolveram esse transtorno mental. Então, isso não significa nem que todos os indivíduos que passaram por essas experiências vão desenvolver esse transtorno mental e nem que todos que desenvolveram tiveram que necessariamente passar por essas experiências, mas sim são experiências que estão conectadas estatisticamente com o desenvolvimento desse transtorno mental. Além de experiências traumáticas propriamente, a separação da mãe na infância, sobretudo antes dos 5 anos de idade, está associada estatisticamente também com o desenvolvimento da personalidade borderline. O outro grupo de fatores de risco é o grupo dos fatores genéticos, ou seja, o que o sujeito tem de informação no seu genoma que pode fazer com que alguém esteja mais vulnerável para desenvolver esse transtorno mental. Então, a herdabilidade, que é uma estimativa de quanto nós podemos atribuir a presença de algum traço
por diferenças que são encontradas no genoma entre as pessoas, para a personalidade borderline é muito alta. Então, se sabe que a genética tem uma influência, um papel muito forte para que alguém acabe desenvolvendo esse transtorno mental. Isso se pode afirmar a partir de estudos com gêmeos idênticos, ou seja, pessoas que compartilham o mesmo genoma, mas não compartilham o mesmo ambiente porque foram separados na infância remota e se desenvolveram em ambientes diferentes, mas acabaram desenvolvendo a mesma psicopatologia. Esses estudos foram feitos com uma metodologia muito forte e nos indicam claramente que boa parte da explicação do desenvolvimento da personalidade borderline reside na genética, no que as pessoas herdam a nível do genoma, a diferença entre os genes delas. E agora, pessoal, eu vou falar um pouco das características do transtorno da personalidade borderline. Quais são os sintomas, do que se trata esse diagnóstico? Bom, em primeiro lugar, como o próprio nome indica, é importante lembrar que o transtorno da personalidade borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, transtornos de personalidade em geral, eles nos indicam ou falam sobre algo que é um padrão na vida do indivíduo, é um padrão de funcionamento de alguém, e não um transtorno mental episódico, algo passageiro na vida. Então, qualquer transtorno de personalidade é entendido como um problema crônico, que vai se estender ao longo de anos na vida do paciente e não algo que está restrito a algum período de tempo. O transtorno da personalidade borderline, portanto, deve ser entendido como um problema crônico, que dura muito tempo e que se estende ao longo de anos na vida do paciente e se manifesta em várias áreas da vida do paciente. Uma forma de olhar para os fenótipos dos sintomas é descrever esses fenótipos em 4 grandes áreas. A primeira área é a área interpessoal, como os indivíduos enxergam e se relacionam com outras pessoas. Segundo lugar, a área afetiva, as respostas emocionais. Em terceiro lugar, a área cognitiva. E em quarto, a área de controle de impulsos. Para se fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade, é necessário que haja um comprometimento importante em no mínimo 2 dessas áreas. No transtorno da personalidade borderline, todas essas áreas são afetadas de forma séria. E, claro, essas áreas na prática, elas se relacionam entre elas. O que acontece em uma dessas áreas afeta as outras. Então, eu vou tentar explicar o que acontece em cada uma dessas áreas, mas vou acabar tendo que usar as outras áreas para explicar o que acontece em cada uma delas. Bom, primeiramente então, na área interpessoal. O que é mais característico nas relações interpessoais das pessoas que têm o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline é que essas relações são marcadas por muita instabilidade e por muitos conflitos. As pessoas que têm esse diagnóstico tendem a fazer mudanças radicais, bruscas, na visão que elas têm sobre as outras pessoas. O que é muito característico, e é um exemplo disso, é o chamado ciclo de hipervalorização ou de idealização com um outro polo de desvalorização ou de rejeição raivosa. Esse ciclo de amor e ódio, que é muito característico da personalidade borderline, ele é marcado por um momento de hipervalorização ou idealização da outra pessoa, que acontece quando o sujeito que tem o diagnóstico sente que está sendo atendido nas suas necessidades psicológicas pela outra pessoa. Quando o sujeito começa a sentir que não está sendo atendido nas suas necessidades, ele pode fazer uma mudança brusca na visão que tem dessa outra pessoa, enxergando ela agora como alguém que maltratou, que traiu, que mentiu, que manipulou, e começa a dirigir muito ódio, muita emoção negativa contra essa outra pessoa. Outra conduta que é muito comum
nas relações interpessoais, na personalidade borderline, é o medo de abandono. Esse medo de abandono, ele pode acabar redundando, provocando o que se chama de uma profecia autorrealizante, porque ele faz com que a pessoa que tem a personalidade borderline se mobilize muito psicologicamente e comportamentalmente para evitar o abandono da parte de outra pessoa que ela esteja envolvida. E essa tentativa de evitar o abandono muitas vezes acaba pressionando muito a outra pessoa, porque ela é muito demandante e muito custosa, e acaba fazendo com que a outra pessoa de fato abandone quem tem a personalidade borderline. Então esse é um caso de profecia autorrealizante. O medo de abandono muitas vezes provoca o abandono. Agora falando sobre a área cognitiva. Na área cognitiva, o que se nota é que as pessoas com personalidade borderline têm uma visão, um pensamento sobre si mesmas, que é muito empobrecido e também é muito sujeito a uma instabilidade. A visão que elas fazem sobre a identidade delas, sobre o que elas estão fazendo na vida, o que elas estão fazendo nas suas relações, é muito pobre e muito sujeita a essa mesma instabilidade que se vê nas relações interpessoais. As próprias relações interpessoais servem como um exemplo para mostrar como a cognição também é afetada pelo que acontece nas relações e também tem uma repercussão afetiva. Em alguns casos, as pessoas que sofrem com personalidade borderline, elas podem ter perturbações cognitivas como despersonalização ou desrealização. Esses são sintomas dissociativos e são manifestações de perturbação cognitiva que podem estar presentes em alguns pacientes que têm a personalidade borderline. Já na área emocional, aqui a desregulação emocional e o exagero da resposta emocional é muito característico para descrever o que de fato é a personalidade borderline. Então, uma das coisas que está na essência, no centro da personalidade borderline, é a desregulação emocional e essa intensidade emocional que muitas vezes é experienciada em contextos interpessoais. Como eu falei, essas áreas elas têm um dinamismo entre elas, e essas emoções na personalidade borderline elas são muito provocadas, muito iniciadas, aliciadas por motivações que vêm nas relações interpessoais. Então, sensações de rejeição, de desmerecimento, que são percebidas em relações interpessoais, muitas vezes provocam emoções negativas, sobretudo, como ansiedade, raiva, depressão, e essas emoções são muito difíceis para as pessoas com personalidade borderline suportar, o que nos leva ao quarto âmbito de funcionamento psicológico, que é o controle de impulsos, que também é muito prejudicado na personalidade borderline. Então, muitas vezes, para escapar de um estado emocional aversivo, negativo dentro da cabeça, as pessoas com personalidade borderline agem de uma forma impulsiva, como dirigir em alta velocidade, fazer sexo desprotegido, compras excessivas, comportamento de risco e também gestos, ameaças ou tentativas de suicídio, que são muito comuns na personalidade borderline, e também o famoso ato do cutting, que é a automutilação, está conectada com essa impulsividade, com esse descontrole comportamental, que está relacionado com as emoções muito intensas e que, por sua vez, também está relacionada com a cognição e com a área interpessoal, que está no centro desse funcionamento exagerado e problemático, explosivo da personalidade borderline. Pessoal, para ajudar a resumir, sintetizar todas essas características, eu vou ler os critérios diagnósticos para o transtorno da personalidade borderline, conforme eles estão no DSM-5. O primeiro, um esforço desesperado para evitar abandono real ou imaginado. Isso é uma das características que eu mencionei que está presente no âmbito das relações interpessoais. Segundo, um padrão de relacionamento
interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Como eu falei, essa tendência para ter uma mudança radical, dramática na visão sobre os outros. Terceiro, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. Esse já é um padrão cognitivo de funcionamento com prejuízo da autoimagem. Quarto, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Isso foi o que eu mencionei do último âmbito, que é o âmbito do prejuízo no controle de impulsos, que é muito característico na personalidade borderline. Quinto critério, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Isso também está ligado com a dificuldade de controle de impulso e esses gestos suicidas estão muito ligados à personalidade borderline. Sexto critério, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Foi o que eu disse também no âmbito da área emocional afetiva, a presença de respostas muito intensas, rápidas e fortes emocionalmente, sobretudo as respostas emocionais dentro dos contextos interpessoais. Sétimo critério, sentimentos crônicos de vazio. Isso está ligado também à construção precária da autoimagem. Oitavo critério, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Isso também se conecta com o âmbito da reatividade e da desregulação emocional. E o nono critério, a ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Isso também foi o que eu comentei na área cognitiva, que podem haver perturbações, distorções cognitivas como sintomas dissociativos e também a ideação paranoide. Desses 9 critérios que eu mencionei, 5 precisam estar preenchidos para que se dê o diagnóstico. Eu sei que foi bastante informação, sobretudo nessa última sessão do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No futuro, eu posso falar sobre alguma dessas áreas em específico e tentar esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. A personalidade borderline é um diagnóstico que envolve muito sofrimento para a pessoa que tem o diagnóstico e também para os outros que convivem com a pessoa, mas, diferentemente do que se pensava no passado, hoje existem terapias que têm eficácia demonstrada empiricamente e podem ajudar muito as pessoas que têm esse diagnóstico. O que é muito importante é que essas pessoas busquem ajuda profissional o quanto antes e consigam um tratamento adequado e bem informado, porque esse transtorno em particular, ele exige um tratamento específico, um treinamento específico para os terapeutas conseguirem lidar com todos esses eventos fortes que estão associados ao transtorno da personalidade borderline. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o final.